Salve, salve, ouvintes, salve, salve, telespectadores, salve, salve, estudantada da Uninasal. Estamos aqui mais uma vez com mais um podcast e desta vez o tema é Fórmula 1. Um prazer imenso estar recebendo mais uma vez alunos da Uninasal, alunos que vão falar sobre esse assunto que é tão importante, uma categoria do esporte que às vezes não é muito falado, não é muito comentado, e a gente hoje, a partir de hoje, vai ter esse momento, um podcast de Fórmula 1. Quero desde já primeiramente agradecer a Nasal pela confiança de liberar esse espaço para a gente fazer este momento, para a gente trazer esse momento para vocês, que na realidade é um momento muito importante, porque quem gosta de automobilismo vai se identificar com essa conversa e com certeza vai ficar ligadinho em tudo que acontece aqui. E também agradecendo a confiança do nosso coordenador André Ferreira, que disponibilizou esse espaço para a gente estar aqui junto com vocês fazendo essa troca. Comigo na mesa, né, porque eu não vou ficar sozinho nessa conversa, está meu colega de classe, o El. Ele vai comentar comigo justamente com Marcelo, não é isso? Isso. E a gente vai ter uma conversa aqui agradável. Eu quero que vocês se apresentem aí para o pessoal e mostrem o que é que os ouvintes vão ouvir ou vão captar nesta tarde. Olá, gente. Meu nome é o Elverton, mas eu prefiro chamar de El mesmo. É aquela coisa, né? Fórmula 1 é um amor que eu já tenho desde pequeno. Então, nada melhor do que vir aqui na faculdade e falar aqui no podcast, falar sobre Fórmula 1. Para mim é uma honra imensa estar aqui. Eu sou Marcelo Soares, sou aluno do primeiro período de jornalismo da Nasal. Também, né, tenho, não só pela Fórmula 1, mas por demais esportes, né, futebol, vôlei. Acho que a gente, eu sou um cara que gosta da competição, da história que tem por trás, e vai ser um momento muito bacana a gente poder estar conversando, estar falando sobre Fórmula 1, estar falando sobre velocidade, que é uma paixão, o que nos move, sem dúvida, verdade. E para quem não me conhece, meu nome é César Mello, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo e vou estar aqui mediando essa mesa nesta tarde com vocês. Vamos às pautas, né? Primeiramente vamos começar a nossa conversa, vamos não ficar descontraído, uma conversa descontraída, na realidade, sobre esse tema que é tão importante. Assim, é muito massa falar de automobilismo e é muito massa falar de Fórmula 1. Primeiramente dizer que é uma categoria que as pessoas não conhecem muito, não acompanham tanto. Mas eu garanto para vocês que Fórmula 1 é maravilhoso e quem ficar conosco até o final vai ver uma conversa muito interessante. Vamos lá. Vamos fazer agora primeiro, a gente sabe que a temporada começou, né? A temporada 2025 da Fórmula 1, que tem transmissão agora da Band. A Band TV, ela comprou os direitos de transmissão da categoria e agora está passando na Band. E no último fim de semana nós tivemos o Grande Prêmio da Austrália, que abriu oficialmente a temporada. Nós já estávamos já esperando, ansiosos por esse momento, né, Well? Não é, Marcelo? Já estávamos esperando por esse momento. E, enfim, chegou o grande dia, o Grande Prêmio da Austrália, que, para mim, foi uma prova sensacional, teve de tudo, né? E a gente vai começar a nossa conversa, nossos trabalhos, fazendo o resumo de como foi esse grande prêmio. Já pergunto para o El. El, boa tarde. O que tu achou e o que tu entendeu, assim, o que tu tirou de mais importante do Grande Prêmio da Austrália? Então, primeiramente, foi maravilhoso. Aquela corrida, estava lá assistindo, 2 horas da manhã estava lá acordado, e foi o caos, né? Foi, tipo, na chuva, que para mim é a melhor coisa do mundo. Quando tem um grande prêmio na chuva, pra mim é sensacional. Bate aquela emoção, né? Com certeza, porque isso bate aquela emoção de... Eu só lembro de Ayrton Senna, que era o rei da chuva, né? Então, tanto ele como tanto o Rubens Barrichello também, sim, era muito bom na chuva. Então, bate aquela nostalgia de, tipo, vem aquilo tudo novo na minha cabeça e, tipo, pô... Então, falando sobre sobre a Austrália... Foi o caos. A gente pôde ver ali o domínio da McLaren desde o final do ano passado. Então, podemos ver o domínio da McLaren, a volta da Williams, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, para mim, foi uma prova muito boa, competitiva, uma coisa que eu quero para esse ano.
competição entre as categorias, entre os pilotos, entre as equipes. Então, para mim foi sensacional. O que eu posso acrescentar também é o seguinte, que, como você falou, a questão da McLaren, para mim, esse Grande Prêmio da Austrália foi a continuação do último GP no ano passado. A gente sabe que Ou da segunda parte do campeonato do ano passado, né? Não é isso? Porque assim, a gente sabe que a McLaren ela viu uma ascendência muito grande, né, de carro, a aderência do carro, os pilotos que, claro, precisam, se adequar mais. São jovens, né? Se aprimorar mais, são jovens. Mas, enfim, Marcelo, qual a tua visão? Eu acho a corrida na chuva, né? Ela tem esse ponto positivo que ela talvez coloque um pouco mais para a mão do piloto, isso, né? É um teste para facilita por um lado, porque cada dia mais é muito difícil ultrapassar. Os carros de Fórmula 1 hoje são muito maiores em dimensões do que no passado. Albert Park já é uma pista mais complicada para ultrapassagem por si só. Né? Tem poucos pontos, né? É uma pista que tem velocidade, mas não tem poucos pontos de ultrapassagem, justamente. E aí foi onde o Lando Norris teve tranquilidade, liderou de ponta a ponta praticamente a corrida e venceu. E mostra, né? Para mim, acho que é um outro ponto interessante, mostra que a McLaren continua com sua força. Deixam a dúvida para a Red Bull como equipe, porque tem o Leon Lawson, a gente vai falar dele também já dando um spoiler. E também, né? Aí fica difícil avaliar algumas estreias, né? Um pouco difícil avaliar o Bortoleto, porque precisou abandonar. Sim, enfim, são fatalidades, né? O carro aquaplanou, rodou. Enfim, é muito difícil a gente avaliar individualmente algumas estreias. Muito difícil. Acho que a chuva, para quem não está acostumado com um carro como o Hamilton, né? Fica um pouco difícil a gente poder fazer uma avaliação da estreia dele. Mas eu vejo que é um prenúncio de uma grande temporada que está por vir. Eu acho que a classificação da corrida sprint hoje já mostra isso. Mostra que vai ter uma disputa muito interessante, continuando entre Ferrari, Red Bull e McLaren. McLaren muito bem ano passado. Não lembro se no final das contas, no campeonato de construtores, a Ferrari ultrapassou. Ultrapassou. A Red Bull como equipe McLaren, Ferrari, Red Bull. Isso. Exatamente. Então a gente tem uma continuidade em termos de disputa muito interessante. Né? O Verstappen ganhou o campeonato no ano passado. Assim, no que ele construiu. Foi no sufoco. Porque sozinho, foi muito no que ele construiu na primeira parte do campeonato. Sim, com certeza. E quando o negócio ficou feio, ele tirou uma corridaça da cartola em Interlagos. Né? O que trouxe foi o fiel da balança para ele voltar a ganhar mais uma corrida e conseguir o título. Então, é uma temporada muito boa que vai começar. Eu estou acreditando muito nisso. Eu estou acreditando em uma grande temporada. Não vejo o Hamilton disputando o título ao primeiro momento, mas eu vejo ele tendo um trabalho. Essa primeira parte de temporada vai ser muito para desenvolver o máximo da Ferrari. A depender dos resultados, ela pode abandonar esse ano e já começar a desenvolver para o próximo. Né? Sim, então, com certeza. A gente precisa dar uma olhada melhor na Ferrari, mas acredito que a McLaren vem muito forte esse ano. Talvez até fique uma disputa entre Piastri e Norris. Eu espero um pouco disso também. Eu acho que é uma das possibilidades que a gente pode aventar para o restante da temporada. Tanto é que a equipe, na McLaren, falou que para eles podem brigar na pista. Eles podem brigar na pista. Então, com respeito, um respeitando o outro, não quer que bata, mas conforme for um tiver mais rápido que o outro, pode deixar passar. O que eu posso... tem um ponto interessante, né? Porque você tem dois pilotos no Piastri um pouco menos de tempo de casa, de Fórmula 1, mas com nível de competitividade muito alto. Né? Então, é muito complicado para uma equipe, ainda que historicamente ela saiba lidar com isso, ela já viveu grandes disputas entre grandes pilotos, né? Prost e Senna é uma prova disso. Então, hoje em dia, você observa, né? O Verstappen tinha o Sérgio Pérez, todos os anos que ele ganhou o campeonato, até aqui era o Sérgio Pérez o companheiro dele. Isso. Sérgio Pérez, quando não comprometia, era um segundo piloto ali. Legal, porque era um piloto com experiência. Fazia um pouquinho de bobagem? Fazia. Mas era um cara rápido, né? E assim, ele começou a fazer bobagem além da conta e ele não
soube ser um bom segundo piloto. Aí tem isso. Tu acha que foi assim devido quando ele já recebeu o aviso prévio, que a equipe ficou em cima? Tu acha que isso pesou um pouco para ele cometer os erros que ele cometeu? Ele já vinha cometendo alguns antes, né? Mas eu acho que pesa, sim. Eu acho que é uma categoria que é muito difícil. Isso é muito cobrado. Temos quantos carros no grid? 20 carros no grid. Então, são 20 pilotos e com uns outros 20 batendo na porta. Isso. E cada vez mais as equipes estão apostando em pilotos mais novos. Isso, então, isso. em talentos mais novos. É uma forma também de aproximar do público, né? O trabalho da Liberty Media. Então, para um piloto de mais experiência, né? E que também não tem aquele destaque todo, não teve uma carreira, apesar de muita regularidade nos primeiros anos, era aquele piloto que terminava na zona de pontuação, de vez em quando beliscava um pódio, venceu uma corrida lá com a afinada Racing Point, que hoje é a Aston Martin, né? Que era afinada Force India, e conseguiu quando no ano que ele ia deixar o grid, conseguiu cavar uma vaga ali na Red Bull, no meio da indecisão dos pilotos que subiam da STR, né? Que era STR, a Toro Rosso sim. Na época, que virou AlphaTauri e a Sim. Racing Bull. Então, ele teve essa ascensão mas E teve depois até não conseguiu construir, né? Talvez ele quisesse disputar ali com o Verstappen, mas ele não tinha o cacife e o apoio que o Verstappen conseguiu. O Verstappen é um piloto que aglutina muito, assim como o Hamilton, nas Sim, suas experiências com certeza. equipe. Ele teve disputas no primeiro ano dele com o Alonso, na própria McLaren. Ali a McLaren errou em tudo, né? Em 2007. Até questões legais do campeonato. Não vamos aprofundar. E teve na Mercedes-Benz na time Mercedes com o Nico Rosberg, de 14 a 16. Então, essas disputas entre pilotos são muito interessantes. Eu acho que a gente puxou muito isso e eu vejo isso muito com o Piastri e com o próprio Norris no momento. Mas o que eu gosto mesmo na McLaren é essa disputa, porque você pode ver que muitas vezes, muitas equipes, elas têm o primeiro piloto. Sim. Né? E o segundo. O segundo é para ajudar o primeiro. Na McLaren não tem isso. Ela não tem essa coisa. Tá certo, beleza. Norris é um piloto a depender da qualidade do piloto. Isso, a depender do que o piloto Se consegue coloca na mesa, pontuar durante se coloca na mesa o que eu eles têm a oferecer nas provas, né? Porque vamos lá. Se a gente for colocar aqui na mesa, falar sobre uma Sauber. Sim. Quem é o primeiro piloto? Hülkenberg. Por mais tempo. Hülkenberg. Mas nesse exato momento, na prova da Austrália, Sim. claro, ele teve um... Bortoleto classificou na frente dele, né? Apesar de não ter exatamente. terminado a corrida. Aí, como você mesmo falou, a gente não tem uma perspectiva melhor da prova, porque foi daquele caos, daquela chuva. Então, beleza. Só que acontece, hoje mesmo, na classificação da sprint, o Bortoleto terminou na frente. Passou pro SQ2 Isso. e vai largar em 14º. Já o companheiro em 19º. Então, ali, mesmo o Hülkenberg sendo o primeiro piloto, o segundo piloto está começando eu vejo que tem avançar. um ponto diferente nessas equipes intermediárias, que é o seguinte, né? Eu vou pegar o caso da Sauber e o caso da Aston Martin. Nas suas devidas proporções, é um pouco parecido, porque ele tem um piloto muito experiente, Sim. no caso ali o Alonso, Dessa questão aí e que é para dar o peso à equipe, o peso do desenvolvimento do carro. O Hülkenberg, ele não tem grandes resultados na categoria, né? Isso. Se não me engano, Isso nem pesa pódio ele conseguiu. Ele chegou perto algumas vezes. Pódio, ele não tem, No tempo de Force India, ele era um cara ali, pontuava sempre. Mas pódio ele não tem. Dentro dos objetivos globais daquela equipe, beleza. Mas é um cara para desenvolver um trabalho, aquele preço, enfim, né? E abrir espaço para um garoto novo. Eu acho que ele é mais para dar o peso da experiência. No caso do Alonso é um pouco diferente, porque é o filho do dono. Mas o Alonso tem carregado a equipe, né? A equipe nas costas. Tanto é que o Lawrence Stroll tá pensando já, vai tirar o filho para botar um garoto mais promissor, um garoto promissor, um piloto de verdade. Sim, né? sim.
Então, eu acho que nesse caso funciona um pouco diferente, porque são equipes intermediárias no grid. A Sauber um pouco menor. Sim. A Aston Martin, de fato, é intermediária, que pode beliscar uma vitória num acidente de percurso. Mas das equipes grandes, eu vejo que tem a melhor disputa hoje de fato, a McLaren. E teve até uma curiosidade nesse GP da Austrália, no momento que Antonelli foi ultrapassar Alonso. Então, assim, colocou dois lados da moeda, né? O piloto mais velho, que em 2005 o Alonso conquistou o título, foi o ano que... Na época o mais jovem. Na época o mais jovem, né? E foi naquele ano que Antonelli nasceu. Então, assim, a diferença de gerações e mostrar a competitividade e a forma como a Fórmula 1 mudou. A gente, como tu falasse anteriormente, que a Fórmula 1 agora está investindo muito em pilotos jovens. Ainda com o Hamilton e o Alonso no grid. Isso. Né? Assim, vale destacar. Mas estão porque são pilotos... bons. Que tem o que acrescentar. Não, eu acho que não, acima de bom, cara. Eu acho que são pilotos... necessários. Eu acho o Alonso um piloto fantástico, apesar de ter só conquistado 2 títulos. Que não é fácil conquistar um título da Fórmula 1, mas... Não é. Assim, é porque a gente vê o pilotos conquistando em sequência, né? Vettel, depois Hamilton. Isso. Depois o próprio Verstappen, né? São pilotos extraordinários, né? Para suas épocas, né? Mas o Alonso, ele conquistou 2 títulos, 2005 absolutamente dominante, né? Então é um cara que que ele conseguiu fazer ali a sua história. E é um piloto que mudou seu perfil. Ele não é aquele piloto mais para brigar por título, brigar por vitória. Ele é um cara, ali tá dentro da Fórmula 1, é mais para desenvolver carro. É mais para trazer ali, trazer bagagem, né? Puxando esse gancho aí, que a gente vamos partir já para o segundo ponto, que foi o desempenho de Bortoleto. Aí, antes de eu fazer esse desempenho, eu quero comentar uma coisa com vocês. O desempenho de Bortoleto é na classificação e na corrida. Mas antes eu quero salientar uma coisa. A punição que ele sofreu na prova, aquela punição lá que na visão não foi causada por ele, foi pela equipe, que liberou ele na hora errada. E ele quase que chocando com... Não lembro mais qual foi o carro da outra equipe, qual foi. Foi uma Ferrari. Foi uma Ferrari. Foi uma Ferrari. Enfim. Então, assim, ele foi punido, 5 segundos, mas teve aquela questão também de rodar. Então, eu queria saber de vocês. A gente até já comentou, já deu um spoiler. Eu quero que vocês agora, a fundo, me falem o que teve de mais extraordinário na estreia de Bortoleto pela Sauber na Fórmula 1. Ele ter conseguido ficar à frente do companheiro de equipe, né, nas classificações. Eu acho que para um piloto estreante, numa equipe intermediária, isso já mostra um bom indício. Isso. Um bom indício que ele, conseguindo ter confiabilidade, concluir as corridas que tem, primeiro, e terminar o máximo possível na frente do Hülkenberg, e uma determinada posição próxima ou dentro da zona de pontuação, já mostra um potencial para ele continuar galgando na categoria. Sim, né? Com certeza. E eu acho que a estreia dele, de certa forma, é lógico que mais para quem acompanha a fundo entende a dificuldade que é a Fórmula 1, você não chega ganhando, ou se você não ganha, você é ruim. Não é assim, não é nessa lógica que as coisas funcionam na Fórmula 1. Eu vejo que ele tem muito potencial para melhora, para continuar, eu acho que a corrida dele, apesar de todos os problemas, é animadora. Mostra um prospecto animador para dentro da temporada. É a minha visão do Bortoleto. E teve outro aspecto também, a questão de... ele foi pro Q2 e tirou Antonelli. Antonelli estava em 15º, estava lá naquela... Isso. Praticamente por causa daquela zona de perigo, e ele tirou Antonelli. Antonelli então largou em 16º. Fala aí, Well. Pra quem assistiu, você pode ver naquela parte que quando ele rodou, sim, ele não aquaplanou. A suspensão dele quebrou. Aí todo mundo, como é que um carro, uma suspensão quebra? No começo da corrida, no começo da prova, ele teve um toque. Não lembro com quem. Ele teve um toque. E possivelmente a suspensão já deu aquela... Contribuiu, né? Exatamente. Então, e sobre a punição, sim, com
culpa da punição equipe. Foi a equipe. Culpa né? da equipe. Então A equipe que Ô, não você- soube eu- controlar ali a a fluxo saída. da Pô, vai no porque- piloto, mas Exatamente, você tá ele vai na entendendo? equipe também. Existe, A equipe existe, pontua de existe acordo com o piloto. existe uma pessoa que tem que ficar olhando esse ponto. Quando o carro chega, tem uma pessoa que fica olhando. Então, logo, essa pessoa... vai, sai. E não olhou o carro vindo. Então, culpa completamente da equipe. Mas, a punição vai para quem? Pro piloto. E eu vou até acrescentar também o seguinte: a mídia em si, né, os jornais, né, se questionava muito como seria essa estreia dele. E muitos repórteres, muita mídia, Mas é porque faz anos que não tem um brasileiro tem um brasileiro, como na vai ser essa Fórmula 1, estreia, né? entendeu? Tem uma, Então, assim, tem uma questão comercial muito forte, né? Porque você... Pro Brasil, né, em si. É. Porque você tendo um piloto brasileiro, você dentro do Brasil, você pode vender melhor a categoria, né? E empresas faturarem muito melhor em cima O do... último ano Explorar foi melhor, 2016, porque não foi? a gente tem que reconhecer também que a Fórmula 1, o automobilismo, é um nicho. isso. Até por ser um esporte Caro. caro, né? Elitizado ele nasceu assim, né? Tanto que os primeiros pilotos eram nobres da Europa, Isso. né? Pessoas de grana. Dinheiro, condições financeiras. Exatamente. Pouquíssimos pilotos vieram. O Hamilton acho que talvez seja um exemplo, né? Acho que talvez seja Que um não dos veio únicos. do berço, Não né? veio, exatamente. Assim, Veio de família humilde. por exemplo, talvez o Ayrton, ele não veio do nível de grana e incentivo talvez que se tinha na Europa, mas não era uma família pobre. Isso. A Massa, a mesma coisa, enfim, né? O Rubinho também. Rubens, né, assim, não era, mas sim, tinha uma dificuldade enorme, acho que pela questão de estar fora de casa, né, fora do seu domicílio, né, tudo acontece dentro da Fórmula 1 no continente europeu, tem essa dificuldade, mas acho que voltando, né, ao ponto, o Bortoleto e bem coloca a categoria num patamar Acima aqui no Brasil. tanto é que despertou interesse de outra Sim, televisão foi. em voltar com a categoria, Isso, porque, isso. querendo ou não, você tem um público fechado para aquilo, né? Você tem patrocinadores E um público direcionados fechado. para aquela... E o público apaixonado. né? Tem um público que é nichado, não é um número tão representativo, Isso. mas ainda assim algumas empresas elas olham para esse pacote, né? E querendo ou E não, a outra televisão foi uma questão de estratégia dela, ela preferiu fechar com um pacote comercial, principalmente pelas manhãs então a televisão que detinha e depois perdeu para a Band, né? Ela abriu mão e aí a Band negociou com a Liberty Media e conseguiu os direitos. Ela tinha uma estratégia comercial diferente, né? Até para explicar para a galera que acompanha e tem saudade também, né? Tem uma questão dos horários que não são os mesmos, direto nas provas, tem a madrugada, enfim, né? E tem esse pacote comercial que faz parte do jogo. E não ter no brasileiro deixa as coisas um pouco mais complicadas. Acho que o brasileiro é um atrativo a mais, e um brasileiro numa situação de competitividade, melhor ainda. Não é o caso do Bortoleto para título, né? Não, de jeito nenhum, óbvio. por hora não. Por hora, Não, claro que Quem sabe na próxima temporada, né? Isso. Um carro melhor. A depender do que ele fizer, o que ele fizer ir para um nessa, carro melhor. Acredito que a Audi entrando não vai ser de imediato Não. super competitiva, não acredito vai nisso. passar para adaptações. Exatamente, Com né? certeza. Porque é uma empresa do grupo Volkswagen que não teve nunca teve no grid, né? A Lamborghini, que é do mesmo grupo, teve lá nos final dos anos 80, começo dos anos 90. Também sem sucesso, né? Nenhum. Naquela época, sucesso nenhum. Então, é um desenvolvimento longo que já vem acontecendo. E a gente espera, claro, que anime o torcedor, que traga mais gente para a Fórmula 1. Essa passagem dele eu tenho uma boa expectativa com E isso. querendo ou não, a gente vai resgatar a nostalgia, né? De você sentar em frente à televisão no domingo de manhã, o que muita gente tinha isso nos anos 90. Essa vontade, né? No final desejo. no final dos anos 80, começo dos anos 90, não só com a Ayrton, mas a gente tem também de colocar também o Nelson Piquet,
o Fittipaldi também, que foram campeões aí, e resgatar essa paixão do brasileiro de torcer pro Brasil. Que a gente tá não só na Fórmula 1, mas na maioria dos esportes. Essa emoção de você sentar, de colorir a sua casa, colorir a rua e tipo sair e dizer eu sou brasileiro, estou torcendo por um brasileiro. É o que está faltando. Então acho que o Bortoleto ele tem tudo para resgatar essa nostalgia do brasileiro sentar na frente da televisão e assistir a Fórmula 1. Eu só queria acrescentar o seguinte, falando no início a questão da popularidade que deu, né? Porque muitas pessoas acharam, muitos especialistas, narradores, comentaristas, que ele ia ser uma interrogação. E na realidade ele calou a boca de muita gente. Não, mas eu acho que todo estreante é uma interrogação. Eu acho que toda temporada da Fórmula 1 uma interrogação. É uma grande interrogação. É uma interrogação. Como vai ser, somente quando tem mudança, não é o caso, né? Não teve grandes mudanças de regulamento em relação ao carro. Mas toda mudança de temporada, quando há uma mudança de regulamento forte em relação a motor e carro, isso, né? Gera todas as dúvidas possíveis. Sim, então, com certeza. É normal. Eu acho que é uma cautela também, é importante. Acho que não foi uma questão... Acho que se tinha uma boa expectativa, mas a cautela foi tomada para não gerar também... um burburinho, né? Desnecessário, né? Fora do lugar. Sobre essa questão. Puxando o gancho, falar da estreia de Hamilton, né? Da Ferrari. A gente sabe que eu particularmente, sou torcedor da Mercedes, sempre torci pela Mercedes, mas hoje acompanho a Ferrari por causa de Lewis Hamilton. Certo. E hoje ver ele de macacão vermelho é um pouco estranho. Mas assim, eu coloco na mesa e coloco para vocês o piloto que Lewis Hamilton é, né? A liderança que ele tem. Então, eu acredito que ele ter ido para a Ferrari só teve a crescer, só teve a acrescentar, né? E eu acredito que a junção, a união entre ele e Leclerc vai dar certo. Agora, claro que precisa, eu quero saber de vocês agora, que precisa da adaptação dele ao carro, porque a gente sabe que ele está com um carro diferente, ele está numa equipe diferente, e ele precisa entender o campo que ele está, né? Entender o carro que ele tem, tanto é que ele vai largar logo mais na liderança da sprint. E eu quero saber de vocês essa expectativa da estreia dele pela Ferrari. Se gerou, claro, muita expectativa. Dizem, né, que a Ferrari é o sonho de todo piloto. De qualquer piloto. De qualquer piloto. Eu vejo como a Ferrari para Hamilton como uma cereja do bolo de uma grande carreira. Né? Concordo com você. É a primeira vez que ele sai do motor Mercedes em quase 20 anos de carreira dentro da Fórmula 1, porque ele estreou na temporada 2007, estamos na temporada, foi 19 temporadas, 19 temporadas, isso. Ele estreou em 2007, Foi. Concorreu ao título naquele ano, ele errou na última corrida, se complicou com os botões do volante. Foi, realmente. A narração de Galvão foi assim. Foi. Mas ele é um piloto espetacular. Eu acho que a Ferrari tem a crescer, ele tem contribuição a dar para a Ferrari, que é um time lendário, que é uma marca lendária. Uma grande força. Aquele vermelho é diferente, o ronco é diferente, tudo diferente, né? Então, tem uma mística na Ferrari que é sensacional, né? É a marca de carro ou equipe esportiva ou escuderia que tem uma torcida ferrenha, gigantesca, né? Corrida fiel, corrida em Monza é um espetáculo, né? Que ali o berço, né? É o berço da Ferrari. A casa então, da Ferrari. assim, eu não espero uma grande competitividade dele durante um ano. Também não espero muito do Leclerc. A Ferrari tem muitos problemas, e não é de hoje, de confiabilidade, né? De confiabilidade desde o carro em si, até que no ano passado não quebrou tanto, mas em dados momentos importantes sempre acontecia alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que mexeu na Exatamente. estratégia. Ou uma bobagem da equipe.
Às vezes acontece, né? Assim, você tem equipes que trabalham como reloginho, como a Red Bull, que é cronometrado. Eles ganhavam corrida ali, principalmente naquele início ali do Vettel E o pior que no muita pit gente... stop. Aquele pit stop de 1.9 foi 1.9, não foi? 1.9, exatamente. Isso. Então, E muita gente tenta copiar aquilo, né? Até hoje tudo da inovação da Fórmula 1 vem da competitividade, né? Todo mundo começou a investir em pitstops cada vez mais rápidos. Assim, então eu acho que é muito o trabalho da equipe também, né? Fórmula 1, por mais que seja um esporte individual, onde o piloto está dentro daquele carro ali, ele tem toda uma estrutura por trás. Tem muitos funcionários por trás. A gente está aqui, estamos nós três aparecendo aqui para as câmeras, mas tem um trabalho de um grupo inteiro por trás. Tem um trabalho do pessoal da câmera, do som, né, de quem fez a pauta, de quem estava coordenando os trabalhos, quem vai editar depois, enfim. Na Fórmula 1 é também assim, né? E eu acho que ele, para ele eu acho que ele vai servir muito, na minha visão, como referência técnica, como uma referência de desenvolvimento do carro, de um caminho. O carro é desenvolvido pautado no piloto, né? Por isso que a gente fala que o piloto é importante para desenvolver o carro. Na peça do desenvolvimento do carro está o engenheiro. Isso. E o piloto. Ele é o parafuso final. Ele é a peça final. É a peça final do carro. A pilotagem dele vai coletar dados para que os engenheiros possam trabalhar em melhoras para o carro, né? Eu vejo a passagem do Hamilton mais nisso. Do Leclerc eu vejo com um cara com um caminho pela frente, um piloto talentoso, um piloto que teve momentos interessantes na temporada passada. Ele e o próprio Carlos Sainz, né? Sim. Então, eu vejo nesse sentido mesmo, assim. Mas eu acho que o Hamilton vai competir menos do que o próprio Leclerc. Ele foi para a Ferrari para dizer, me aposentei e passei pela Ferrari. Eu tenho, tá lá na minha carteira de trabalho, tá lá, Ferrari. Na azulzinha. Exatamente. Então, assim, pra temporada eu também não vejo uma coisa muito grande da Ferrari. Ele pode dar aquele concerto lá no meio do ano, que sempre tem aquela parada, lá para julho, agosto. Pode ser que o carro venha um pouco melhor, mas a minha concepção, ao meu ver, eu acho que o Hamilton tem muito a oferecer à Ferrari, mas eu não acho não vejo uma competitividade hoje para ele chegar, tipo, competir com a McLaren ou com a Red Bull, entendeu? Então, mas eu acho que o Hamilton ele tem aquela essência de corredor da moda antiga. De tipo, eu quero vencer e eu vou vencer. Não importa quem está na minha frente. Se é meu companheiro ou seja lá quem for. Então ele tem essa essência de... Tanto é que ele é fã número 1 do Ayrton Senna. Então... Não tem o que falar dele, né? E na classificação, né, os 10 primeiros colocados, ele ficou em 10º, porque na última volta, praticamente na linha de chegada, Piastri ultrapassou. Isso, exatamente. Piastri ainda conseguiu ou seja, um carro melhor passou. Um carro que não tem, por hora, tem uma competitividade. Eu vejo que a Ferrari, ela pode desenvolver mais durante a temporada, né? Muitas equipes acontecem isso, né? Você sempre tem as 6 primeiras corridas e elas vão até certo ponto, elas evoluem o carro para aquela temporada. Algumas, a depender do resultado, como a gente tinha falado antes, elas abrem mão do desenvolvimento para o resto da temporada e já começa a pensar no outro ano. Então, é uma incógnita, né? A gente está analisando algo que é muito futuro. Mas, enfim, é por aí. Eu acredito, a gente está pensando bem parecido, né? Todos nós estamos pensando bem parecido em relação ao Hamilton. Na Ferrari, é lógico que é legal de ver. Eu acho estranho, mas legal de ver. Muito estranho mesmo. Eu confesso a vocês que quando eu vi as primeiras apresentações, né, dele, macacão vermelho, eu disse, meu Deus, Hamilton na Ferrari. Que coisa estranha. Entendeu? Só que assim, separando o clubismo, né? Claro que ele é um piloto excepcional. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, tocando nessa pauta agora de como fazer, do que fazer
será que Norris está... Ele vai em busca desse Mundial? Aí eu coloco na mesa a seguinte questão. Ele largou na pole position, certo? Venceu de ponta a ponta. E mesmo com aquela derrapagem lá, aquela saída da pista, os dois ainda voltou, tô falando de nós, ele ainda voltou na liderança e venceu a prova. Mostra o quanto a McLaren está forte e o quanto a McLaren está preparada para brigar pelo bicampeonato de construtores e possivelmente o título de Norris. Agora veja bem, vamos colocar na mesa outra questão. Será que nesta temporada, juntando com essa questão aí, essa pergunta que eu faço a vocês, será que nessa temporada Max Verstappen vai correr sozinho? Que é o que eu vou acrescentar lá na frente, no final da nossa conversa. Será que Lawson vai ajudar ele com o companheiro de equipe? São perguntas são questões a serem respondidas, né? Enfim, o que vocês acham assim da questão de como nós vai lidar para chegar a esse título mundial, tanto para ele quanto para a McLaren? Vamos lá. Ainda vem falando aqui desde o começo que a McLaren é a equipe a ser batida né? Esse ano. Isso é, sem dúvida, o êxito das outras. Porém, eu tenho muito medo da cabecinha de Norris. Porque a gente sabe que quando você começa a ganhar muito, a soberba começa a crescer. Isso é fato. Aí eu faço a pergunta até para Marcelo. Será que ele tem como controlar? E será que a equipe, claro, que a equipe tem que colocar os pezinhos dele no chão em relação a isso? Porque você pode estar numa boa hoje, só que pouco tempo depois você pode cair. Então será que no meu ver, tanto ele quanto a equipe tem que trabalhar isso nele, para que ele venha a colocar o pé no chão, ser o mais humilde possível, para que ele venha assim ganhar esse ano, 2025. Eu acho que tudo, o que separa o Norris do título, que pode separá-lo do título, é de fato a questão psicológica, mental na sua atividade. Né? Eu lembro que no ano passado ele tinha muito problema com a largada. Sim. Né? Sim. Se ele resolver esses problemas, ele tendo o melhor carro, a tendência é que ele ganha, porque ele classifica bem. Né? Ele é muito competitivo nas classificações. Isso aí é verdade. Ele faz boas corridas, ele é um piloto extremamente rápido. É lógico que a gente já vou responder do Verstappen também. Eu só concluir isso. Que vai ser uma pedra no sapato dele na temporada. Sobre o Norris é muito simples de responder. Eu acho que é uma questão puramente isso. Dele, né? Dele. É dele resolver. Dele na pista. Isso. Acho que a questão da soberba é natural, né? O piloto tem essa... Ele tem essa pecha do que ele tá Verstappen mesmo foi assim, né? Nesse período aí de campeonato. Ele era um piloto que fazia muita bobagem, apesar de sempre demonstrar ter muito talento. Mas era um piloto que veio amadurecendo ele pagava pela ousadia. Eu acho o Norris não é tão ousado, mas ele é muito rápido também. E eu acho que o Verstappen, ele amadureceu de tal forma, se a gente comparar, que ele, com o carro mais rápido, torna a corrida sem graça. Porque ele vencia de ponta a ponta, né? De tão bom e centrado. Eu acho que é uma questão do piloto, é questão muito de amadurecimento. Para corrida, para o esporte, é bom ter esses pilotos jovens, que o nível de bobagem é maior. É mais fácil de acontecer, né? O cara vai ser um pouco mais imprudente, né? E tudo bem, acho que é o preço que se paga, né? Para a categoria e para as equipes. Mas se a gente parar para pensar, eu vejo que a questão dele com o título, acho que não é nem mais o Verstappen. Apesar de que a gente tem que parar também para pensar ao mesmo tempo que
ele vai... As corridas é que vão responder isso pra gente, né? Ao longo da temporada. Ao longo da temporada. Assim como a situação do Verstappen. Eu não acho que, a priori, o Lawson vai ser aquele piloto que vai ser o garantidor pro Verstappen. Vai incomodar os adversários do Verstappen. Que, quando a gente fala do bom segundo piloto, é isso. É um cara que não vai roubar ou ofuscar o brilho do primeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ajudá-lo. Tá na frente do Norris... Atrapalhando o Piastri, né? atrapalhando o Hamilton, Leclerc, principalmente Leclerc. Eu vejo mais nisso. Eu tenho minhas dúvidas se o Lawson vai ser esse piloto. Talento ele tem. Mas é só a temporada que vai responder. Só o decorrer que vai responder. E muita gente que é fã da Red Bull reclamava muito do Pérez. Sérgio Pérez. Porque... Checo Pérez. Isso. Diziam que o Pérez não ajuda, ele só atrapalha. Não tô aqui. Aí parece que a Red Bull foi lá e contratou um cara que tipo... Porque o Lawson fez corridas absolutamente agressivas, né? Aquela corrida do México dele. Isso. Realmente, ele foi... Aquela corrida pra frente, né? Que ele ataca muito. Exatamente, mas até então o Lawson ele ainda não mostrou pra que veio. Eu acho que dos que a gente vai falar sobre os estreantes, mas pra mim, eu vou falar um pouco sobre um ganchinho sobre ele ainda não mostrou pra que veio. Ele tá ali pilotando o carro e vai. Eu penso assim, claro que o favoritismo esse ano é pra McLaren, mas eu acredito que a Red Bull ela tá engasgada por ter perdido o título mundial ano passado. Ela tá engasgada. Em construtores, né? Construtores. Porque assim, ficou aquele gostinho amargo. Verstappen foi campeão mundial, mas a Red Bull não foi. Isso. E não foi porque, eu penso assim, vocês vão confirmar, vão me ajudar nessa questão aí. Não foi pelo seguinte motivo. O conjunto entre Verstappen e Sérgio Pérez. Um não estava ajudando o outro. Verstappen levou a temporada praticamente sozinho ano passado. Assim, para o objetivo individual, como são 2 campeonatos dentro de um, massa, né? Assim, agora o Verstappen também, dele, né? Veja, quando o Verstappen não tem o carro mais rápido, qualquer piloto que passa a ter o carro no pé de igualdade com o outro, ou o outro mais rápido, ele já começa a ficar mais pressionado e tende a fazer... Lembra da corrida da Hungria? Sim. Pode besteira, né? Pois é. E a gente sabe que teve briga mesmo dentro da pista. Tava da pista. Tava brigando pelo rádio. Eles discutiram pelo rádio e tudo. Sim. Assim, acho que não é só o fator do segundo piloto, né? Eu acho que talvez o Pérez tenha se incomodado com o fato do Verstappen ter ganho a preferência demais. A Red Bull tem muita dificuldade. Eu acho que ela se traumatizou muito das brigas de Weber e Vettel, né? Lá no começo dos anos 2010, da década de 10 do nosso século. Década de 10 do nosso século. E aí, então, talvez ela tenha uma dificuldade ali. Essa gestão de pessoas da Red Bull é muito complicada desde ali, né? Até o episódio do Multi 21, enfim, tem algumas questões, né? E eu vejo essa dificuldade. Eu não penso que a Red Bull está tão preocupada, apesar de estar, né? Apesar de ter que estar, porque o título de construtores é importantíssimo. Importantíssimo. É dinheiro, né? Ela, quando contrata um piloto tão jovem, ela está vendo o futuro, na verdade. Eu não vejo a Red Bull tão preocupada com o que ela faz, né? Não me sinaliza tanta preocupação com construtores esse ano. Quando ela contrata um piloto tão jovem, vai dar um bom carro, vai fazer a mesma coisa praticamente que ela fazia de subir um piloto da equipe menor para maior, né? Porque o Sérgio Pérez, a gente tem que fazer justiça, porque nos 2 primeiros títulos do Verstappen ele funcionou na sua função de segundo piloto, né? Então ele funcionou, ele atrapalhou o Hamilton em várias corridas, né? Entendeu? Então, assim, foi uma pedra no sapato. Ele foi uma pedra no sapato. Ele fez a função de fato do segundo piloto. Talvez ele esperasse ter um pouco mais de... Ele, na cabeça dele, ele achava que teria
esse espaço para brigar por título livremente. Acontece muito isso, né? Talvez as pessoas... A gente não sabe se foi prometido, se em algum momento e não cumpriram. Tem vários fatores a serem considerados. Então eu vejo o Lawson como um piloto muito promissor, assim como é o Kimi Antonelli, assim como é o Bortoleto. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir desempenhar bem esse papel de segundo piloto em toda a temporada. O que me põe em dúvida também a competitividade do próprio Verstappen sozinho nas corridas. Sim. Ele pode pontuar bem, ele pode estar bem, ganhar algumas corridas ou ganhar o campeonato sozinho. De novo, aí perde construtores, que é o mais importante para a equipe, para o contexto de grana. E é por isso que eu não... eu aperto na tecla que eu não gosto de segundo piloto, primeiro piloto. Eu acho isso eu tenho desde a época quando o Michael Schumacher estava na Ferrari, que tinha o Rubinho, né, o brasileiro Rubinho Barrichello, que a gente sabia quem era o primeiro piloto e quem era o segundo lá. E aquela fadiga prova, que eu tenho até, não lembro. Áustria. Hoje sim. O atual Rapaz, é o circuito de Spielberg, que é o atual Red Bull Ring. Pronto. Então assim, que é a casa da desde aquele incidente, que eu sempre coloco como incidente, que eu não gosto de primeiro e segundo piloto. Eu acho que a equipe deveria trabalhar para os dois pilotos. Independente. Ok. O Lawson é novato, o Verstappen já está lá bastante. Claro que eu vou dar um olhar a mais pro Verstappen, por ser campeão do mundo e tudo mais. Mas eu acho que as equipes, acho que não são todas, mas as equipes deveriam sim tratar os pilotos com igualdade. E não simplesmente primeiro e segundo piloto. Porque isso dá uma sensação de... Dá sensação para quem está assistindo, eu sinto essa sensação, tanto sensação pro piloto que tá lá. Tipo, poxa, eu tô aqui na equipe e, tipo, não me dá uma oportunidade de chegar na frente do meu companheiro. Então, eu acho isso bastante chato e isso deveria mudar um pouco na Fórmula 1. Mas, isso já vem já de décadas, né? Infelizmente. Vamos lá, vamos avançar agora para mais um ponto dessa pauta. O que a Williams mudou para a temporada 2025 comparado com a temporada passada? Tudo! Piloto. Tudo! Não, porque é unanimidade, né? Porque vamos pensar assim. A Williams no ano passado, gente... Não só no ano passado. Ela já vem já... Sofrendo bastante. Sofrendo, e muito. Tanto é que ela só pontuou quase no final do ano passado. Foi. E assim, tinha sido um ano bom em relação aos outros também. Foi eu acho que muda, tem um piloto agora. Eu acho o Carlos Sainz um ótimo piloto. Muito bom. Piloto experiente. Muito bom. Vai ter um Albon que fez uma temporada razoavelmente boa ano passado. E assim, eu acho que tudo em termos de resultado é muito complicado a gente analisar, fazer um prospecto dentro de uma temporada com uma corrida com chuva. Por melhor que seja para assistir, não é a melhor forma de analisar. Isso. E eu acho que outra coisa interessante na Fórmula 1, vou citar outra categoria de Fórmula que é a Indy, né? Sim. Que a Indy, uma grande parte da temporada é disputada em ovais. Circuito ovais. Isso. E a Fórmula 1 não. São vários tipos de circuito, né? Tem circuito com subida, circuito com descida, circuito de rua. O mais travado. Tem mais retas. Oportunidade de ultrapassagem, outros não. A China, né, tem uma infinidade de retas, tem uma reta muito grande que é interessante, vai ser o ponto de ultrapassagem, né? Hoje as retas, né, são os pontos de ultrapassagem. É um pouco frustrante da Fórmula 1 de hoje, esse ponto, né, também. Pode virar discussão para a próxima. Tô falando de Albon, eu vou até acrescentar. Falando de Albon terminou em quinto, pô. Fez uma boa corrida. Quinto, mas ele fez algumas corridas interessantes ano passado.
Mas né? tu falasse aí Só que ele uma situação- alternava numa corrida boa, noutra que ele abandonava. Você falou um ponto aí que a gente não pode comparar a Williams com uma corrida só, que é a corrida que teve chuva, né? Mas eu não comparei com a corrida. Eu olhei para a Williams no dia da classificação, porque não tinha chuva. Sim, Então, sim, os dois carros da Williams foi para o Q3. Foi. Sim. Então, Assim, já é uma grande... Um avanço. já é um grande avanço. para uma equipe que não passava do Q1, É. dificilmente passava pro Q2. Verdade. Você passar os dois carros na Verdade, primeira verdade. corrida pro Q3 já Mas- é um avanço. Sim, é um avanço grande. Mas tem outro ponto que a gente tem que colocar na mesa, que é a questão do desenvolvimento. Algumas equipes vão melhorar. Sim. Resta saber se a Williams vai acompanhar Essa evolução, evolução. essa evolução ou se ela vai estagnar. Não concordam. Para uma equipe, a equipe que vem mal nos últimos anos, quando ela tem essa primeira corrida animadora assim, é também de se deixar dúvidas. Né? Também. É de se deixar Será dúvidas. que isso vai continuar? Exato, exato. Será que Assim, isso vai... o bom é que todas as equipes, elas não tem uma equipe patinho feio, né? Como é a Haas. Completamente, né? Teve anos escabrosos nos últimos, né? Nas outras temporadas. Nas outras temporadas. Até que o ano passado pontuava razoável, fazia umas pontuações, né? Tinha o Magnussen ali. Assim, é muito... Eu sou muito cauteloso com o Williams, apesar de, pelo fato de ter Sainz na equipe, né? Eu acho que é um ponto animador. Se não para esse ano, para o próximo desenvolver um carro melhor. Piloto experiente, piloto que teve ali, apesar de não competir por título de piloto, né? Teve algumas vitórias legais ali na Ferrari, Foi. boas corridas, Foi. né? Ele venceu o grande prêmio de Singapura. Não foi o do ano passado, foi do ano retrasado, se não me engano. Foi. Fazendo uma corrida espetacular, no estratégia. Ou seja, é um piloto que tem muita coisa, muita carga legal para trazer para a sua equipe. Para acrescentar. Exato. Então, eu assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente não tem tanto subsídio para afirmar, olha, já é melhor, apesar de não, a gente não pode negar que é animador, eu vejo bons caminhos, né? Bons fluidos vindo aí para E outra coisa também. o negócio andar para Williams. Para acrescentar outra coisa também que eu acho interessante, ao depender desse grande prêmio da China, a gente vai ver aí se essa evolução ela Pista, se né? tornou constante É outra pista. ou se vai dar aquela Então, estagnada. Eu vim aqui Entendeu? agora no celular aqui e fui buscar a classificação da Williams na sprint agora. Deixa eu ver aqui. O Albon ficou em nono Sim. e o E Carlos Sainz? Sainz vai largar em 13º. Então, é aquele ponto que você chegou. Ó, De eles, tipo, vão largar, será? eles vão largar, né, os dois pilotos entre duas Aston Martin e uma Haas. E aí? Aí, ó, e a gente vai ver como é que o carro vai se comportar na corrida, Pois é. apesar de ser sprint. Pois Né? é. A gente vai ter muito. Eu acho que eu tenho usado muito isso, né? Parece que eu tô correndo das perguntas. Mas a gente, para ter uma análise, acho que pelo menos 3 ou 4 corridas vão dar pra gente, vão fornecer pra gente. A gente vai chegar em abril, né? A turma Nos que vai sentar aqui próximos vai poder podcasts ter. tem mais uma coisa mais Vai ter madura a mais, vai respeito ter disso. mais. Isso. Vai ter mais, Mais concreta. mais subsídio, né? Mais dados pra gente poder analisar. A gente tá aqui falando uma coisa no escuro. No escuro. No escuro. É um tanto quanto no Em escuro. relação Fórmula a 1 uma, tem a essa uma primeira, nuance, né? uma primeira impressão de uma corrida. E de uma corrida que foi com que abriu a chuva. temporada, Isso, né? uma Então, com a gente- chuva. Futebol, a gente não tem muito isso, né? Porque a gente sabe mais ou menos, se a gente sabe, olha, o Flamengo manteve a base, o Atlético Mineiro manteve a base, então a tendência é que façam bons estaduais, né? Tanto é que o Atlético está encaminhado para o Mineiro, o Flamengo já é campeão carioca e deve estrear na Libertadores arrebentando. Já tem essa expectativa, já é formada. O resto da temporada. Exatamente, né? Então,
Na Fórmula 1 não, a Diferente, Fórmula 1 totalmente diferente. totalmente diferente, né? É imprevisível. Não tem padronização É de imprevisível. pista, de largura da pista, enfim. Então tem toda essa dificuldade da gente poder ter uma visão completa, ampla, né? Com uma corrida só. Mas eu vejo que é animador. Acho que a corrida sprint vai poder dar algumas respostas mais sobre essa pauta pra gente. Vamos adiantar um pouquinho que o tempo já está correndo. Fazem brevemente essa análise aqui dos estreantes, porque eu quero, no finalzinho, fazer A gente até falou um pouquinho. Já né? deu aquela pincelada, né? Radjar, Lawson, Dohan, Berman e Kimi Antonelli. O Berman, o Lawson não são bem estreantes. Assim, são estreantes como titulares. Mas já correram. né? Já correram. Eu acho assim, a gente tem que... É muito cedo. Eu acho que a gente tem que ser... Com os estreantes, a gente tem que ter paciência. Isso. Né, atacante do esporte. Se for pra falar sobre quem foi que saiu melhor A gente por sabe que hora, Antonelli, foi o né? Antonelli. Foi o Antonelli. Né? Exatamente. Mesmo na chuva, ele mostrou que tem um carro na mão. Ele teve aquele problema no assoalho do carro. Vocês viram lá que... Isso. Mas que até então, Mas tudo teve rápido, aquela coisa de... Perde tempo, né? perde tempo. dos novatos, o Antonelli saiu melhor de todos. O Bortoleto teve aquele probleminha, né? Mas, enfim. O restante, a gente não, como ele mesmo falou, Cravar o Marcelo também, mano, por cravar enquanto, eu acho que vai ser É. isso, que vai ser aquilo. O Berman e o Lawson, eles, no pouco que eles mostraram, e aí a gente pode ter pode fazer uma consideração da situação. Hoje são titulares de equipe, naquele momento eram caras estreantes que tinham ali talvez todos os subsídios para se arriscarem, isso. né? Então a gente tem que fazer colocar isso na mesa também. Com medo de errar. Exatamente, eles podem ter entrado um pouco mais conservadores, né, nas suas corridas, mas mostraram ali no ano passado que são bons pilotos, tem qualidade, tem talento, né? Potencial para isso. Tem né? potencial, é verdade. Então, vai ficar, eu acho que vai sempre, eu acho que poderia entrar sempre como pauta esse ano. A gente olhar os Pra estreias ver da qual era temporada, né? Pra isso. Como é que vai ser acessar essa- como tópico. Daqui a 4 corridas, como é que foram os Agora- estreantes? Agora para Radjar foi meio como eu posso dizer a palavra? Foi meio complicado, né? Na corrida de apresentação você dá aquela rodada, Ele já... você Então, né? entendeu? A ali- estreia do cara, o cara tá ali, vai Ele correr, nem estreou, né? Ele nem né? estreou, né? Ele já deu uma Lembrou chance de estrear. Nikita Mazepin, né? positivo. É assim, enfim. É como Ali tu falasse, foi Marcelo, inacreditável. vai ser corrida após corrida. Essa questão aí dos estreantes. E a gente vai falar também, eu quero saber depois do final, para terminar, a opinião de vocês sobre o Grande Prêmio da China, é a vitória de Rafael Câmara na F3, né? Recifense, pernambucano, convenceu. Quero saber de vocês aí. Classificou na frente, Classificou. né? Ganhou a Sim. sprint Né? e ganhou a corrida. Foi. Ganhou tudo. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Aí, o que vocês Isso é têm do muito potencial dele para, assim, pro futuro? Olha, eu vou falar bem rápido. Eu acho que é muito animador. Acho que tem um nordestino, tem um pernambucano. E Recifense. Recifense, Recifense, né? até mesmo não sendo necessariamente um campeonato que são os países representados, mas acho que naturalmente a gente já cria, como pernambucanos, acho que todos aqui da mesa são, cria essa identificação. Acho que é uma coisa bacana, né? E ver ele estreando tão bem, né? Dá um ânimo maior e um ânimo e uma esperança, né? Daqui a algumas 2, 3 temporadas ele tá na Fórmula 1, né? Torcer para que ele faça uma boa temporada esse ano, consiga ir para a Fórmula 2 subir na e vá subir categoria, e na né? Fórmula 2, né? Passe Galgando pra chegar na uma ou Fórmula 2 1. temporadas de maturação para daqui a pouco tá aí, né? Na principal categoria do automobilismo. Automobilismo. Quem sabe? É muito difícil. Mas É- não é impossível. Mas nada é impossível. Né? Mas assim, não é difícil assim no começo que ele continue. Tem às vezes, né? O cara muda. Esse caminho aí. Vai para os Estados Unidos, que já é outro mundo em relação ao automobilismo. É diferente, É né? diferente, né?
Mas é uma vitória pra mim, enche muito de esperança e de esperança de ver um pernambucano na Fórmula 1. Eu sempre tive essa curiosidade. É animador, É animador. O cara com capacete. Assim, O meu estilo Como de cabelo de Pernambuco. que é a mais bonita do Brasil, né? Do mundo, né? Então, é como ele falou mesmo, né? A esperança se renova. A esperança se renovou quando o Bortoleto foi anunciado como piloto da Fórmula 1. E a esperança se renova Com o Rafael. com o Rafael. Como eu falei isso antes, voltar, ter o Brasil como destaque no automobilismo. Né? Você ter um brasileiro já é uma coisa maravilhosa. Você ter uma pessoa da sua cidade, tipo, é grandioso. Então, assim, a minha expectativa é a mais alta possível para ele. Espero que ele continue nessa caminhada de vitórias e consiga, assim, como o Marcelo falou, subir as categorias até chegar na maior de todas, que é a Fórmula 1. E se ele chegar, pode ter certeza, viu? Comprando ingresso, indo para Interlagos e torcendo para ele lá com a bandeira de Pernambuco, lógico. E para terminar, pessoal, essa conversa maravilhosa, foi um bom bate-papo no nosso primeiro contato sobre a Fórmula 1. Quero que vocês falem um prognóstico do GP da China nesse final de semana e que vocês façam aí seus agradecimentos. Fique à vontade. Comigo? Bom, eu acredito eu vou fazer da sprint da corrida. Acho que o Hamilton lidera ponta a ponta. Ter o Verstappen largando em segundo é um grande desafio. Mas eu acho que eu acredito numa corrida do Norris de recuperação. Sim. Para brigar com o próprio Verstappen. Eu acho que vai ser uma corrida de muitas ultrapassagens. Eu acho que vai ser uma corrida de uma largada complicadíssima. Eu tô enxergando isso, né? A China, né? Ela tem um clima interessante. Pelo menos na época que era disputado antigamente, o GP da China era no final da temporada, Sim, né? agora mudou, era a época das monções. Perdão. Daquela chuva torrencial. Então, às vezes aqui o grande prêmio da pista. O grande prêmio da Malásia também era louco. Era também. Que mudaram, né? Foi. As datas. Mudou. Aí eu não sei se vai estar na China, vai estar nessa época que a chuva no hemisfério sul, né? Apesar de ser verão, em algumas localidades o verão com chuva. Chove bastante. Então, eu enxergo uma corrida amanhã, uma sprint que o Hamilton lidera ponta a ponta. Eu acho que eu vejo o Norris podendo surpreender. Acho que ele vai incomodar ainda largando em sexto. E para a corrida do domingo, também acho que eu vejo o Hamilton largando na frente. E aí, o problema é, quando você tem uma corrida mais longa, né? Corrida com... Ó. Até tá vendo aí? Até a IA concordou. Eu acho que isso é um sinal, viu? É um sinal que... Enfim. A IA tá me repetindo. A IA concorda comigo. Tá confirmando com você, tá confirmando você. Mas assim, ó, domingo eu vejo que a corrida vai pender muito pro lado da McLaren, né? Sim. Ainda acontecendo o que eu acredito que é a vitória do Hamilton. Mas porque é a corrida longa, é a corrida do carro que tá mais rápido, o carro que tá melhor, a equipe tá melhor condicionada, a equipe mais competitiva. Então, eu acredito que a corrida vai pender muito pro lado da McLaren, né? Eu vejo a Red Bull numa desvantagem porque vai ter o Verstappen correndo sozinho. Sim, né? Na frente para questão, pontuar, né? Legal, né? E eu não vejo tanta surpresa ali ainda dos estreantes, não. É uma pista muito complicada. E você, Well? Então, eu discordo do Marcelo. Eu acho que o Hamilton, ele não... Democraticamente. Eu não vejo o Hamilton ganhando. Eu acho que... Pode ser que na sprint, sim. Ele tem ali, por ser uma corrida curta, pode ser que ele dê ali seu melhor. Mas eu não acho que na corrida ele venha largar em primeiro e ganhar a corrida. Eu acho que na sprint o Piastri ele vai incomodar. Eu acho que o Norris ele tem ele vai se recuperar. Acho que o Piastri ele tem a possibilidade de chegar ali em segundo
e até ganhar essa sprint. Já na corrida, na classificação, eu acho que tem um domínio. Eu acho que a McLaren chega um pouco mais nas primeiras colocações. E Verstappen, trabalhando sozinho, é o que tem para ele esse ano, eu acho. Já eu vou fazer o seguinte, minha opinião também sobre a prova. Eu acho que logo mais na sprint, como é uma corrida reduzida, pode ser que Hamilton ele chegue a vencer. Não vou cravar que ele vai. Mas como é uma corrida reduzida, né, a gente sabe que é uma corrida de menor porte, eu acredito que ele pode chegar. Se ele vencer essa prova, vai dar uma moral para o domingo, porque a corrida em si é lá que o bicho pega. Mas eu acredito que vai ficar nessa mesclagem McLaren, Red Bull, Ferrari. Possa ser que a Mercedes venha surpreender, não sei, né? A gente sabe que esse ano está muito complicado. Tanto é que na semana passada eu estava assistindo e eu acho que foi Jafone que estava comentando a corrida na semana passada. Ele disse que vai ser uma temporada de McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Aí nesse grupo aí vai ter a dança das cadeiras. Quem vai subir, quem vai descer, quem vai ficar. E ainda acho que a Williams vem por trás, tá? Acho que a Williams vem por trás ainda. Ali, a quinta potência, ali entre Mercedes, eu acho que a Williams vai surpreender esse ano. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma... Quer dizer, o primeiro episódio de Fórmula 1, podcast Fórmula 1. Eu quero que vocês agradeçam, que vocês... Obrigado. Falem suas palavras aí. Brincadeira. Obrigado. Pode agradecer aí, fica à vontade. Valeu pela oportunidade, estar aqui na mesa, junto com o El, junto com o nosso César. Prazer imenso. Ele acertou. Foi, Ele quase que erra. Você viu que deu uma parada ele deu uma parada e olhou pra mim, isso tá certo. Eu vi que eu fiquei olhando. Isso aqui é Ele não César me corrigiu. mesmo, será que é? Não me corrigiu, tá tudo certo. Agradecer aqui o JCN, essa oportunidade é muito massa, tá falando de Fórmula 1. Ter essa oportunidade da gente estar discutindo ideias aqui e ter esse espaço é massa demais. Só agradecer mesmo, né, ao nosso líder, Matheus, né, que me colocou na primeira mesa. Veja que honra, a primeira. Pra estrear. Bem... E só agradecer ao Nassau por esse espaço, né, abrir espaço para um assunto que não é muito divulgado, mas que a partir de agora, sim, vamos voltar ao topo aí. Fórmula 1 vai ser massa esse ano. Espero que nos outros podcasts, com certeza, essa discussão vai ser ainda melhor. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês. Primeiramente, mais uma vez agradecendo a Matheus, né, que é o nosso líder do podcast, da Liga JCN. Agradecer à faculdade, a Nassau, a André, e também agradecer aos meninos que estavam aqui por trás das câmeras. Lina, na mídia, os grandes operadores de câmera que estão aqui conosco, e também Arthur, que ele fez uma pauta enxuta, uma pauta muito certeira. Enfim, então esse foi mais um primeiro episódio dessa temporada de Fórmula 1. Vão vir mais. Vão vir mais, eu já estou empolgado, né? Já estou profetizando. Então vocês... fique à vontade para assistir e acompanhar a gente também nas redes sociais, que é no Instagram, @JCN Esportes, e no YouTube, JCN Esportes. Vão lá, dê essa moral pra gente, que a gente agradece muito. Obrigado.